Ah, Central. Deus é bom? Sempre bom. Pode sentar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, persevera na oração. A Bíblia insiste comigo e com você para a gente perseverar em oração. Eu sei que existem lutas aí, existem causas às vezes que a gente fica assim, sabe, até nos sentindo pequenos diante delas. Tudo bem, você, eu, olha aqui, você e eu podemos às vezes ser mesmo, mas o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer obstáculo, qualquer circunstância, qualquer problema, viu? Então se coloque diante dEle, clame a Ele, Ele te responderá com toda certeza. Amém, Central? Se você trouxe o Santo Livro, eu quero que você abra comigo, pegue aí agora, abra na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 8, eu vou ler com vocês, é um texto tão tremendo, irmãos, que texto poderoso, talvez você já o conheça, não é? Você já teve algum contato com ele, na verdade o capítulo 8 todo do livro de Romanos é assim, é uma coisa extraordinária, tem ali declarações poderosas, por exemplo, de vez em quando a gente comenta aqui, né, o verso 28, capítulo 8, verso 28, você lembra o que está escrito lá? Né? Sabemos que tudo contribui, tudo colabora, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmão, lá também vai dizer, preste atenção, lá diz o seguinte, que o Espírito Santo, Ele está comigo e com você, nas horas mais difíceis, nos momentos que eu me sinto fraco, que você se sente fraco, né? Ele nos assiste, olha isso, Ele nos assiste nas nossas fraquezas, e Ele, olha isso, Ele intercede por mim e por você, muitas vezes, sem palavras, com gemidos inexprimíveis, está aí, ó, tudo aí em Romanos capítulo 8, só que hoje eu quero destacar com vocês, a partir do verso de número 31, capítulo 8, verso 31 em diante, uma palavra poderosa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o meu coração e para o seu coração. A gente está falando sobre o que mesmo aqui, Central? Qual que é o tema da mensagem, que a gente está numa série aí? E agora? E agora, Deus, o que eu vou fazer? Irmão, hoje eu vou dar uns 180 no você aí. Vou dar uns 180 em você, não é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inverter o polo, não é? Não é Deus, né? Não é a gente que vai perguntar para Deus, oh Deus, e agora o que eu faço? Deus tem falado conosco, amém? Amém, Central? Deus tem nos dado respostas mesmo, sabe? O que você faz quando você está sofrendo? O que você faz quando você está passando por perseguição? Nós falamos bastante, tanta coisa que nós falamos aqui, mas hoje, no meu coração, Deus veio assim e mexeu comigo. É Deus que fez perguntas para mim. Essas perguntas, antes de Deus fazer, né, de Deus fazer para você aqui agora, Deus fez para mim. Deus falou muito comigo, mexeu comigo, sabe? E eu desejo, de todo o meu coração, eu oro e desejo mesmo que Deus mexa comigo e com você aqui, mexa com você aqui, sabe? Que você seja questionado por Deus, que você reflita, que essas perguntas de Deus façam você no mínimo, porque isso é o mínimo, pensar, refletir, mas vamos além, não só pensar e refletir, mas que todos aqui, nós saiamos daqui assim, sabe, com uma decisão, saímos daqui dizendo, Deus, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou agir, eu vou, Senhor, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Então, eu nessa liberdade aí, então, eu vou falar com você nessa noite, não é? Temos falado aí, e agora, Deus, o que eu faço? Agora Deus está perguntando, e aí, meu filho, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E agora, meu filho, o que você vai fazer? Deus perguntando. Antes, eu quero fazer com vocês, como de costume, a declaração da palavra de Deus, né? Fazemos isso costumeiramente, então vamos falar aquilo que cremos, né? A Bíblia tem nos ensinado que a nossa fé vem e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga comigo, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga, por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. Diga, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus. Mas agora com voz grande você vai dizer, eu sou tudo aquilo
que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga aí, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga aí, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Vamos então ver o que a palavra de Deus fala comigo e com você nessa noite. Diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, que nós convencionamos aqui na Central, a NVI, né, uma linguagem bem acessível, bem fácil, não é? Se você está com outra versão, não tem problema, não vai alterar, mas essa versão é muito fácil, ela é bem acessível. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia aqui, ó: que diremos, pois, diante dessas coisas? O que nós vamos dizer diante dessas coisas? Já já eu explico para você o que o autor, o que Paulo está querendo dizer aqui. E ele vai agora fazer outras perguntas. A primeira é: o que você vai dizer? O que eu vou dizer? A segunda pergunta que ele vai fazer aqui, e eu creio que Deus está usando ele para nos questionar, é: se Deus é por nós, Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra mim? Quem vai ser contra você? Ah, pastor, eu tenho um monte de situação aí. Não, você entendeu o contexto? Você entendeu? Né? Você pode até ter gente contra você, mas a pergunta aqui é: se Deus é com você, se Deus é comigo, se Deus é por nós. Olha para o irmão, dá um sorriso maroto para ele aí agora. Fala: ô irmão, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Não é verdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Ele vai dar aqui um argumento muito forte. Irmão, pegou. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir agora, não tem para onde correr. Olha o argumento, né? Ele vai falar: aquele que não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o próprio filho dele. Ele está falando de quem aqui, irmãos? De Deus. Quem lembra aqui o que diz lá João, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16, é o texto áureo do Novo Testamento, é como se fosse a suma, né, do Evangelho, né? O que diz lá? Quem lembra? E se as crianças for lá no fundo da salinha, todas elas sabem. João, capítulo 3, versículo 16, diz: por quê? Embolou no meio aí, são várias versões da tradução, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele entregou, Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, a morte eterna, mas receba a vida eterna. E esse argumento de Paulo, ele pega a gente, porque ele está dizendo: então, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas? Você ouviu isso aqui, Central? Você ouviu mesmo? Olha o argumento, irmão. É muito forte esse argumento. Não tem escapatória aqui. Ele está dizendo para mim e para você, que esse Deus que mostrou, esse Deus que provou por A mais B, o quanto Ele nos ama, e Ele não provou de qualquer jeito. Escuta aqui, Central. Ele não escreveu uma música e mandou para mim e para você: eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Não, Ele não fez isso. Ele não mandou uma carta dizendo assim: ó, como eu penso em você, como você é especial para mim. Não, Ele não fez isso. Coloca qualquer outra coisa aí, irmão. Coloca. Ele não fez nada disso. O que Ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você lá naquela cruz, morrer no meu lugar, morrer a minha morte, morrer no seu lugar, meu filho, morrer a sua morte, para dar a nós, para dar a você e a mim a sua vida. Amém, Central? Ele provou isso. Ele provou isso. Você quer uma prova maior do que essa, irmão? Deus nos amou antes da gente o amar. Eu sei bem o que é isso, para mim isso é notório, isso é claro, né? Porque para mim, realmente, eu tinha muita resistência, sabe, irmãos? Eu era um garoto lá, um menino assim, um menino perdido mesmo, e Deus me amou, Deus me alcançou. Ele foi lá, naquele estado que eu estava, naquela sujeira, aquela imundície que eu vivia, sabe, uma malignidade, irmão. Eu estou para encontrar, de verdade,
né? Eu tenho visto Deus salvar tanta gente, mudar a história de tanta gente, mas assim, encontrar alguém que vivia assim, o coração era muito maligno, uma maldade, você não tem noção do que Jesus fez. E aí Deus me amou mesmo assim. Antes de eu amar Ele me amou primeiro. Mas a boa notícia que eu te dou aqui nessa manhã, Ele não amou só eu primeiro não, Ele amou você também. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Central. E aí, o argumento de Paulo, irmão, é irresistível, porque ele fala assim, você está entendendo? Que esse Deus que te amou, e Ele provou para você por A mais B que Ele te ama ao ponto de dar o Filho dEle, Ele entregou o Filho dEle por você, você acha que Ele não vai dar as demais coisas, as outras coisas? E Ele fala assim, e de graça, o que você acha? São perguntas que Deus está fazendo para nós aqui nessa noite, amém? Próxima. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que vai fazer alguma acusação contra o escolhido de Deus? Irmão, ele não está dizendo que não vai acontecer de pessoas elas fazerem acusações. Ele não disse isso. O que ele está querendo dizer aqui para mim e para você, é que ainda que essas pessoas façam, ainda que haja, e ele já vai falar disso, irmão, isso não vai permanecer, isso não vai se sustentar. Presta atenção, Central, escute isso aqui. Pode vir, irmão. Pode vir tempestade de um lado, pode vir, irmão, luta do outro, pode vir. A Bíblia chega a dizer, lá no livro do Deuteronômio, fala que Satanás muitas vezes ele vem contra mim, contra você, por um caminho, e vem mesmo. Mas a palavra diz que ele tem que retornar para o 7, ele foge para o 7 em nome de Jesus. Então, irmão, o Senhor está nos perguntando, Ele está dizendo, e aí? Quem que vai condenar você? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Ele responde para mim e para você aqui, é Deus quem os justifica. Eu vou repetir aqui, você está lendo aí, está aparecendo na tela, você está com a sua Bíblia aí? Paulo diz, é Deus quem te justifica. A nossa justiça, irmão, não é esse trapo imundo, não é? Que muitas vezes alguns se valem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu isso, eu aquilo, tudo bem, que bonitinho, legal, continua assim. Mas a justiça do Calvário, a justiça de Deus, ela é muito maior do que tudo isso. Ela é muito mais elevada do que qualquer padrão moral, meu e seu. Qualquer padrão moral, é a justiça de Deus, é a justiça do Calvário. E aí, ele está dizendo aqui, quem nos justifica é Deus. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Quem vai nos condenar? Quem? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou. E Ele está à direita de Deus. E também intercede por você, por mim e por nós. Ele intercede por nós. Aleluia, Central. Isso é motivo de nos alegrarmos nessa noite. É motivo, irmão, aquele que morreu, entregou a vida dele, pagou o preço por mim e por você para nos comprar. Ele ressuscitou e Ele está à destra do Pai, à direita de Deus Pai, e Ele está intercedendo por mim e por você. Aleluia. Então a pergunta é, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Você pode perguntar para alguém perto de você aí, me ajuda aí a pregar, Central. Fala aí, quem vai nos separar do amor de Jesus? Quem? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem, irmão? Agora vai vir um argumento forte aqui. Vai vir. Sabe, irmão? Porque existem circunstâncias, existem contextos, na minha, na sua, nas nossas vidas, que às vezes, elas vêm mesmo para nos derrubar. Não é? E essa pergunta aqui, ela é muito pertinente, porque Paulo está dizendo, mas o que vai separar? Quem vai nos separar do amor de Cristo? E ele começa dizendo, primeiro, será a tribulação. Sabe, irmão, a igreja, o povo cristão evangélico, de um modo geral, tem um entendimento assim um pouco equivocado sobre tribulação, né? A gente acabou diluindo demais essa palavra, a gente acabou, transformando essa palavra em algo que ela não é, sabe? A gente fala assim, eu estou numa tribulação, você fala, que tribulação? Eu dei uma quicada aí, dei uma pancada na quina do sofá, sabe?
né? Ah, estou sentindo uma dor. Ah, eu tô com um negócio aqui. Ah, eu perdi o emprego. Ah, é verdade, irmão. Você tem noção do que de fato é tribulação? Você tem noção, irmão, do que é tribulação? Nós precisamos entender melhor o que é tribulação, não é? O que é a tribulação de verdade? De fato, o que é a tribulação? Tanto que a Bíblia fala que essas leves e momentâneas, né, tribulações que a gente passa, elas são leves, irmão. São momentâneas, por um curto tempo. Elas têm o propósito de produzir em mim e você um peso de glória. Então, a gente tem que começar a rever, né? Ai, tribulação. Sabe, irmão, essa luta que você está passando, vamos colocar nesses termos, essa luta, qualquer que seja ela, eu não sei qual é a tua luta, eu não estou aqui para desmerecer, sabe, o que você está enfrentando, eu não estou aqui para, sabe, de alguma maneira, minimizar o que você sente. Mas, irmão, entre aquilo que você sente e aquilo que de fato, de verdade, é tribulação, existe uma distância, tá bom? Vamos parar, eu falei de manhã, vou repetir, coloquei no material de célula agora, poucos dias atrás, né? E você deve ter visto lá, e na hora você fala, pastor fanfarrão, não tem problema, mas eu falei lá, filho, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, você não é o sol, na verdade o sol é Jesus, Ele é o sol da justiça, Ele é o sol da justiça, amém, Central? Agora, o irmão ele passa por uma dificuldade, aí ele tem uma postura, né? Está parecendo, estava meio gaga aqui agora, ele, não sai do ele. Irmão, o irmão ele começa a olhar para si, e ele começa a sentir, sabe, dó de si mesmo, ele começa naquele espírito de vitimismo, de coitadismo, né? Parece lá a hiena, o Wally lá do desenho lá da década de lá atrás, lá, né? Ó vida, ó hora, ó dia, né? A pessoa começa a dizer, ai, para mim tudo é difícil. Acredito que eu ouço isso de certas pessoas às vezes, e eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que virar monge, me calar, porque assim, na hora que a pessoa, ela fala isso, irmão, não é? E aí eu sei o contexto, eu sei do que ela está falando, de um problema ali temporal, uma coisinha desse tamanico, me perdoa eu falar tão rasgado com você, e daí eu fico olhando e falo, meu Deus, eu estava lá chorando com aquela família, eu estava lá, a mulher recebeu um diagnóstico lá, que a médica falou para ela, não tem cura, não vai, a médica falar isso para você, não vai ter cura, não tem cura, você vai fazer o tratamento, mas ele é paliativo, o câncer está tomado, e aí o irmão, ele fala, eu estou na tribulação. Vai tomar vergonha na sua cara, rapaz. Vira homem. Está precisando engrossar o couro aí. Tem gente que está com o couro muito, muito liso demais. Não tem assim, sabe, resistência. Tem que começar a melhorar. Amém, Central? Desculpa, me perdoa mesmo falar nesses termos dessa maneira, mas é que às vezes, e aí acabo de uma certa maneira, até quase que meio que desabafando, irmão, né? Para que está feio, se levanta, resiste, respira fundo, como diz a pastora, força nessa peruca aí, meu irmão, força nisso aí, né? Olha lá, você acha que essa tribulação aí vai te separar do amor de Jesus? É isso que vai te separar? É ela que vai te separar? Paulo está perguntando aqui, Deus está falando através dele, é a tribulação ou é a angústia? Tem dia que a gente se angustia, sim ou não, Central? Eu também, tem dia que a gente se angustia, às vezes o coração parece que aperta, do nada, não é? Às vezes você está lidando com muitos cenários assim, bem complexos, e a gente fica angustiado, fala, puxa, Deus, né? Deus, o que eu faço? Né? E a gente está conversando sobre isso, tem falado sobre isso, mas agora não é você que pergunta para Deus, Deus, o que eu faço? É Deus que está perguntando, você vai permitir que essa angústia, ela te separe do amor de Deus? Você vai permitir? Você vai? O que vai te separar do amor de Deus? Paulo está perguntando aqui, Deus está perguntando através de Paulo, é a tribulação, é a angústia, ou a perseguição? Irmão, esse tema aqui, para mim, é muito sensível, eu nem vou entrar nele, de verdade, porque a gente não sabe o que é perseguição, você não sabe o que é perseguição, eu não sei o que é perseguição, pelo contrário, a gente tem um cenário assim, totalmente favorável, se a gente quiser parar o culto aqui e falar, vamos lá na rua lá agora,
e vamos falar lá na rua, vamos cantar lá na rua, sabe o que vai acontecer? A gente pode ir lá. E ninguém vai fazer nada. Ninguém. Pode passar um ou outro lá, falar, seus isso, e a gente vai fazer de conta que nem tá vendo. Agora, irmão, perseguição, participei de uma reunião semana passada, diante de Deus. Irmão, eu não conseguia levantar a minha cabeça. Eu entrei, aí na hora que começou, né, aí, assim, as histórias, assim, meu Deus do céu, eu baixei a minha cabeça e eu ficava orando, eu falava, Jesus, me salva de novo, me converte esse coração aqui. Eu não sei, Senhor, né, se eu tenho esse nível de disposição. Irmão, gente que por causa de Cristo, por causa de Jesus, literalmente, sendo perseguida, sendo presa, sendo espancada. Aí eu fui inventar de comprar um livro lá, olhei lá, falei, né, eu tenho essa mania, eu peguei um de cada que estava lá em cima, e comecei a ler esse livro. Irmão, ele está sendo assim, ao mesmo tempo que é Deus usando ele para, sabe, me tocar, porque às vezes a gente tem uns preciosismos, às vezes a gente tem uns comportamentos assim, até infantil, menino, não é? E aí você olha, gente, que nem a história lá do autor do livro, o homem ficou 14 anos preso por causa de Jesus, mas não é preso não, irmão, não é recebendo 3 refeições no dia não é dormindo não, irmão, é sendo espancado. O homem foi violentamente espancado, pessoas, amigos dele, morreram ao lado dele, ele sobreviveu por um milagre, o nível, sabe, para negar Jesus, nega Jesus. Aí vem o pastor Nivaldo, aqui de manhã, você não estava, você não viu, mas o pastor Nivaldo vem aqui, e aí ele mostra para nós lá, um container, aqui, está acontecendo, hoje, esse livro que eu estou lendo, aconteceu, década de 40, final da década de 40, pós Segunda Guerra, quando daí o mundo ficou dividido, né, você deve já ter lido alguma coisa. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, não brinca com esse demônio de comunismo, tá bom? Eu estou falando de ideologia, não estou falando aqui partido político, nada, estou falando de ideologia. Isso é o demônio na terra. Se você ler, irmão, eu tenho que ficar fazendo exercícios para eu não deixar aquilo entrar dentro de mim. Irmão, é a coisa mais horrenda que existe na face da terra. O nível de maldade, a gente não tem noção, o nível de maldade. Entre eles se assassinavam, levantava um, né, e começava, aí eles viviam, portanto que muitos deles se converteram, sabe por quê? Porque eles viviam angustiados, viviam com medo, né? A polícia secreta ia lá, pegava o cara, né? Por nada, só uma briga de poder, e sabe, uma coisa mais horrível do mundo, e esses homens foram espancados. Esse autor desse livro, irmão, 14 anos, aí o pastor vem e mostra para nós, agora, né? Século 21, irmãos, a gente aí cheio de tecnologia, cheio disso, cheio daquilo, e aí mostra um container, desses containers que leva aí as mercadorias, um container, 40 pessoas lá dentro, 50 pessoas lá dentro, presas, por quê? Por causa de Jesus, por causa que são crentes, porque creem que Jesus é o único e verdadeiro Deus. E, irmão, não roubaram nada, não fizeram nada de errado, não mataram, não fizeram nada, por causa de uma ideologia maligna, estão lá presa, aí vai lá um enviado de Satanás, irmão, está vendo a minha batalha? Aí eu vejo lá o livro que eu estou lendo, e os caras oravam por eles, eles conseguiam amar aquelas pessoas. Eu lendo o livro, eu fico com ódio, e eles amavam, eles oravam por eles, para que eles se convertessem, eles conhecessem a Jesus. Olha isso, irmão, a gente não sabe o que é perseguição. Aí o pastor mostra, aí conta, e no livro ele conta situações, por exemplo, olha que coisa, né? Um filho de um pastor, era adolescente, aí a polícia levou o menino lá onde o pai estava preso, né? E aí espancava, aí chegou na frente da prisão assim, com o menino de 14 anos, né? 14 anos, né? Depois virou pastor, olha que coisa, né? Olha isso, colocou na frente do pai e falou para o pai assim, renuncia isso aí, nega isso aí, larga a mão dessa bobeira, teu filho está aqui, você vai abraçar teu filho, vocês vão ficar tudo bem, vocês vão viver a vida de vocês, tudo bem. Sabe que o pai estava lá em lágrimas, o pai de repente ouve o filho e falou assim, pai, não faça isso, você não é um Judas, não negue. Sabe o que eles fizeram? Mataram o menino na frente do pai.
né? Mataram. Imagina isso, irmão. Você sabe o que é isso? Não, lógico que não, eu também não sei, eu leio. É igual quando eu li, foi muito engraçado, eu li um livro que chama Livro dos Mártires, né? É uma Bíblia, é um livro assim, sabe? Que conta na história da igreja, todos os martírios, as perseguições, né? E os apóstolos, desde a era apostólica e posterior, todos os martírios, coisa cruel que fizeram. Aí teve um dia que eu estava lendo, eu tenho que confessar para vocês, não vou dar alguns detalhes, mas eu vou confessar para vocês, eu estava lendo, e houve um período na história que houve uma perseguição, você já deve ter ouvido falar, né? Que é um período de inquisição. Irmãos, a gente não tem noção do que é aquilo. Só que eu estava lendo livros, eu tinha feito estava fazendo até na época uma especialização em história da igreja, e eu estava lendo, né? Eu estava lá achando, irmão, aquilo começou a me contaminar de uma tal maneira, que eu comecei a eu sentia ódio, lendo um livro, estudando livro de história da igreja, mas aí eu via as crueldades que foram feitas, né? Por exemplo, eu vou contar. Os caras estavam lá, irmão, entraram numa casa por conta da fé, que era uma fé, né? Uma fé diferente, era uma fé protestante, era uma fé evangélica, vamos dizer assim, e eles eram do outro time lá. Aí os inquisitores entraram lá, e aí pegaram a filha do cara, na frente dele, cortaram os seios da menina, e fritaram e comeram. Na hora que eu estava lendo isso, irmão, vocês estão vendo? Ai, pastor, para de falar nisso, verdade, vamos parar, porque daí sabe, irmão, a gente não sabe o que é perseguição, a gente não sabe, uma perseguição que a gente, às vezes, enfrenta perseguição, se é que podemos chamar de perseguição, quando alguém se converte, entrega a vida para Jesus, aí vem uma oposiçãozinha, escuta, não é perseguição, é oposição, e né? Alguém diz, mas agora você está aí naquela igreja lá, agora você vai dar dinheiro para pastor? Quem ouviu isso aqui já? Quem já ouviu? Eita, eu estou queimado na praça aí, o pessoal está achando que eu estou precisando de dinheiro, não é? Estou pedindo dinheiro para vocês. Irmão, vai lá dar dinheiro para pastor, agora vai virar, né? Isso aí é a oposição que você e eu sofremos. Fala mal, né? A pessoa, às vezes, tem um preconceito. Mas, irmão, isso não é perseguição, né? Eu contei o caso do Jesus aqui de manhã, quando ele se converteu, menino, era garoto, era menor de idade na época, a família não deixava ele vir na igreja, não deixava, né? Depois o pai dele virou amigo, o pai dele vinha aqui, né? O pai e a mãe, e assim, mas não deixava, tinha um preconceito, aí ele me procurou, eu lembro, isso foi muito forte, me procurou contando aquela situação, pastor, né? Eu falei assim, não vem para a igreja, não vem aqui, não vem no prédio, eu aconselhei ele, eu falei, só que você faz o seguinte, vai para a célula, na célula você vai, e lá na célula, escuta, você nem precisa falar que é uma reunião da igreja, você não vai estar pecando, você não vai estar mentindo, você fala que é um encontro de amigos, porque eram amigos, você está vendo a bênção que é a célula, irmão? Você está vendo? Sabe onde que essa igreja perseguida, que falou de tribulação, assim, sabe onde que essa igreja está avançando e está assim, se multiplicando, ganhando vidas para Jesus? Você sabe onde que é? Nas casas, é na casa, lá, meu irmão, lá, com eles é um pouquinho diferente, é igual a gente assim, não pode falar alto não pode, né, eu numa reunião dessa aí, já ia preso na primeira, né, porque, né, verdade, o pastor que estava fazendo a reunião conosco lá, contou lá, ele falou assim que ele começou a falar, né, e aí a mulher, ela assim, angustiada, aí o marido falou assim, ó, não fala nada, fica quieto, porque as paredes têm ouvidos, né, isso lá acho que na Polônia, se não me engano, né, agora, um pastor amigo, pastor aqui de Junqueirópolis, né? Junqueirópolis, aqui no estado de São Paulo, um pastor amigo, né? Ele foi para Venezuela, foi em outubro agora que ele foi, ele contando, irmãos, é uma tristeza, por quê? Por causa de uma ideologia, queridos, que difícil, né? Que difícil, agora, essa luta que você passa, eu passo, a gente não pode nem chamar de perseguição, amém, Central? Não é, fala comigo, não é perseguição, não, irmão, isso aí é uma oposição, né? E de vez em quando é bom a gente sofrer uma oposiçãozinha, tá?
para a gente sair da zona de conforto, porque tem muita gente aí que começa a ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Pessoa, é só sombra e água fresca. Aí Deus permite um fogozinho ali, uma aquecida, para se mexer, para ficar mais crente, para orar mais, para buscar mais a Deus. Por quê? Porque é uma indiferença só. Então, às vezes, Deus permite. Não é perseguição, é oposição. Mas aí Paulo, dentro do contexto aqui, e o contexto aqui era sério, irmão, a coisa aqui era pesada. Paulo fala, o que vai te separar do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição? É a perseguição? Ou, ele vai falar de fome. A gente não sabe o que é fome. Graças a Deus. Nós somos tão abençoados, né, irmãos? Quem almoçou aqui hoje? Olha aí, somos um povo abençoado. Você faz 2 refeições, 3 refeições no dia, irmão. Nós somos muito abençoados. Nós não temos falta de nada, não. Né? Nós somos, uma das lutas é que nós somos muito, muito ingratos. Né? A gente reclama daquilo que não tem e não agradece aquilo que a gente tem. Né? A gente reclama do que não temos e não agradecemos por aquilo que temos. A gente precisa melhorar. Amém, Central? A gente precisa melhorar. Fala para alguém aí, fala, a gente precisa melhorar. A gente precisa dar uma melhorada. Né, irmão? Ele não sabe o que é fome. Aqui na Central, irmão, eu não me lembro de ter tido algum caso de alguém aqui que não tinha comida. A gente já ajudou com muita coisa aqui, já socorreu, assim, N situações, não é? A pessoa está passando um momento difícil e, como igreja, a gente socorreu. Mas nunca chegou um caso de alguém aqui da Central, alguém aqui da nossa igreja, que estava passando fome, que não tinha o que comer. Nunca aconteceu, e Deus não livre. Meu irmão, você passar qualquer dificuldade, você fala conosco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que imagina que igreja somos nós, se alguém passar por necessidade. Alguém aqui, Deus o livre, que Deus tenha misericórdia de nós. Ninguém, aqui não tem fome, mas aqui Paulo está dizendo, porque essa era a realidade, esse era o contexto, falando assim, é a fome que vai te separar, é a fome, não é? Esse livro que eu estou lendo, pastor, mas aí é no contexto de perseguição, recebia no dia, às vezes, um copinho de água, um copinho, às vezes água suja, né, um pedacinho de pão, era para manter o cara vivo. Era só para sobreviver, né? O contexto de perseguição. Aqui fome, irmão, né? Nudez, não é? Chegar ao ponto de, assim, como Jesus lá na cruz, né? Jesus estava desnudado lá na cruz, irmão. Arrancaram a roupa dele, arrancaram tudo. Jesus estava praticamente nu, exposto, humilhado, né? O que vai separar a gente do amor de Deus? O que vai separar você e eu do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo, irmão, ou espada. A gente nem sabe o que é espada, né? Se fosse falar aqui, fosse trazer para um contexto dos nossos dias, seria colocar aqui uma arma de fogo aí, colocar uma pistola, né? Ou pistola, não é? Mas nem isso, por causa de Jesus, não. Mas o que vai te separar? Paulo está dizendo, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Preste atenção, verso 37, que texto poderoso, que palavra poderosa. Ele diz, mas, diga comigo, mas. Glória a Deus pelos mas que a gente encontra nas escrituras, né, irmão? Mas em todas essas coisas, todas elas, você viu o que ele foi falando aqui, o que ele foi apresentando, o cenário que ele foi colocando? Ele está dizendo aqui, mas em tudo isso, você, eu, nós, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, deixa eu colocar isso aqui em perspectiva, porque talvez a gente não entenda o que quer dizer isso aqui. Ele está dizendo que você, eu, nós somos o quê? Mais que vencedores. Aí a gente fala, uau, que legal. Não, pode multiplicar esse negócio aí. A palavra aqui, né, eu quero destacar a palavra grega, que essa frase toda aqui se resume numa frasezinha aqui, pequenininha. É assim, hiper, nikomen. Hiper de super. Muito, mas é muito, irmão. É muito. Vocês conhecem essa dinâmica, né? Tem um mini mercado, quem conhece mini mercado? Mini mercado é aquele mercadinho, a antiga mercearia. É mini, pequenininho. Você vai lá, tem tal coisa? Não tem. Por quê? Porque é mini. Ele não tem. Aí,
Depois do mini vem o supermercado. Uau, já é, né? É um super, ó, tem um do lado aqui, irmão, né? Do lado. Um supermercado. Você vai lá, tem praticamente de tudo. Às vezes não vai ter a marca que você quer, mas tem de tudo. Agora, irmão, tem o hipermercado. Surgiu o tal do hipermercado. Irmão, eu e o Carlos e a Renata, a gente esteve nos Estados Unidos e fomos fazer lá um treinamento lá do Summit. E, irmãos, a gente foi nos hipermercados. Aí você fala assim, é hiper mesmo, irmão. Aqui a gente não tem nem o cheiro disso. Você andava e não terminava. Tinha que levar uns 3 dias para ver tudo naquele mercado. Era assim, era um hiper, irmão. É Walmart, aqueles mercados assim, é gigantesco. Né? É a cultura deles, eles têm essa cultura. A gente aqui tem um ou outro. Hiper fala de algo muito grande. Fala comigo, algo muito grande. E aí o texto está dizendo isso. Hiper, Nico, ou seja, vencedor. Você é muito vencedor. Man, homem muito vencedor. Aí a tradução, para a gente entender, diz assim: você, eu, nós somos muito mais do que vencedores. E aí ele vai dizer por quê. Quantos querem saber por quê? Diz aqui, por meio daquele que nos amou. Você notou um padrão aqui, nesse texto, desde o começo, irmão? Ele está mostrando o quanto você é amado por Deus. Ele está argumentando o tempo todo, dentro de qualquer contexto, situação, mas ele fala assim, mas entenda uma coisa, você é muito amado. É por amor. Deus ama você. Deus nos ama. Irmão, se tem uma coisa que nós tínhamos que ter assim, de forma estabelecida nas nossas vidas, mentes e coração, tem que ser algo assim, sabe, resolvido para mim e para você. Deus me ama. Deus me ama. Sabe, querido, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe por que às vezes eu e você lutamos com inseguranças, com preocupações exageradas, a gente luta, né? É um monte de coisa. É porque, no fundo, a gente luta com uma duvidazinha. Será que Deus me ama? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Já te expliquei, né? Mas eu vou usar aqui só o contexto do texto. Essa tribulação, que não é tribulação, é uma dificuldade, é um problema. Mas se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Espera aí, eu já vou te explicar, vou te contextualizar. Porque a promessa, meu filho, olha aqui, a promessa nunca foi que você não passaria por dificuldades. A promessa nunca foi que você não sofreria oposição, nem é perseguição, é oposição, mas a Bíblia diz perseguição. Jesus nunca prometeu, e infelizmente, entrou, né, na vida da igreja, na teologia da igreja, uns ensinamentos heréticos. Escuta aqui, herético, é mentiroso, é maligno, não vem de Deus, que botou na cabeça das pessoas que se você é de Jesus, se você serve a Jesus, você vai ter tudo que você quiser, você não vai ter problema, você só vai, agora que nem diz a música, agora é só vitória, né? O pessoal diz, e quem te viu passar na prova e não te ajudou ainda vai se arrepender. Deus o livre, não entendeu nada do Evangelho, não entendeu a revelação das Escrituras, não tem nada a ver com isso o Evangelho. Agora, o Evangelho, meu irmão, é uma notícia maravilhosa. Deus me ama, e eu posso passar pelo que for, eu posso enfrentar o que for, mas Deus está comigo, eu não estou só, e de um jeito ou de outro, eu e você vamos chegar do outro lado, de um jeito ou de outro, irmão. Paulo estava sendo levado ao martírio, ele estava sendo levado, era o momento derradeiro, e as últimas palavras dele foi, eu lutei a luta que vale a pena lutar, ou seja, eu lutei o bom combate, eu corri a carreira inteira, irmão, eu corri, eu não desisti no meio dela, e passou por muita coisa, hein? E ele falou, eu não perdi a minha fé, irmão, o cara estava segurando um machado para cortar a cabeça dele,
Minutos depois dessa palavra, pouco tempo depois dele colocar essas palavras na carta para Timóteo, irmão, ele é levado. Ele falou, eu estou para ser entregue como uma oferta, e ele é levado para ser martirizado. Cortam a cabeça dele. E sabe o que Paulo falou? Isso não triscou na minha fé. Isso não fez com que eu perdesse a minha fé. E aí, Paulo está questionando a mim e a você. O que você vai responder para Deus aqui nessa noite central? Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Ele diz, não é? Ele está dizendo, você e eu somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Nós somos por meio daquele que nos amou. Ele diz, porque eu estou convencido, e eu espero, eu oro para que nesses minutinhos finais aqui, irmão, o Espírito Santo convença cada um de nós aqui. Assim como Paulo estava convencido. Olha do que ele estava convencido, presta atenção. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida. Nem morte, nem vida. Olha lá, nem anjos, nem demônios. Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada, absolutamente nada. E ele disse, eu estou convencido disso. Irmão, eu tenho nem 10 minutos para, pelo Espírito de Deus, desafiar você, incentivar você e convencer. Eu não convenço, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito de Deus, mas que Deus me faça um canal, um instrumento para você, irmão, ser convencido aqui nessa noite. Nada nem ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nem ninguém, não vai ser altura, não vai ser profundidade, não vai ser anjo, não vai ser demônio, não vai ser presente, não vai ser futuro, nem qualquer outro poder, nada vai me separar do amor de Deus. Eu não sei nesse momento, olha aqui na minha direção, e eu já estou caminhando para encerrar, conta 5 minutos, o pessoal do louvor já pode vir para cá. E a gente vai cantar essa canção, porque nós temos que nos tornar prisioneiros da esperança, amém, Central? Amém, Central? Então deixa eu falar com você nesses minutinhos. Irmão, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo nesse momento, nesse tempo presente, que está aí tentando fazer você, de alguma forma, retroceder, abrir mão do que Deus tem para você? Sabe, em alguns casos, não é abandonar a fé, escuta aqui, né? Mas é esfriar, é virar um mais ou menos. Sabe, irmão, eu luto comigo mesmo, eu luto com temor, e eu já sei, que no dia do Senhor, eu vou tomar umas repreensão do Senhor. Eu sei que eu vou ser cobrado por Ele, falar assim, rapaz, eu te dei tanto, cara, eu confiei tanto em você, e você faltou, você foi relapso nisso aqui, ó, você foi aquém. Sabe, irmão, uma das estratégias de Satanás, é essa, é fazer com que muitas vezes eu e você, a gente fique perdido, mas perdido aqui dentro, perdido dentro de casa. Deus nos livre, nos livre, Central. Sabe, irmão, você não sai da igreja, não saio, né, da igreja, não é o prédio, mas de pertencer, mas assim, começa a viver de qualquer jeito, sem comprometimento, sem uma vida mesmo de entrega ao Senhor. E aí, irmão, a gente acha que está tudo bem. Esse é o meu perigo, esse é o teu perigo. Cuidado, presta atenção, Central, cuidado com isso. Tem gente que infelizmente acabou se entregando a um contexto, por conta de problemas da vida, de circunstâncias, dificuldades que todo mundo enfrenta. Eu já deixei claro para você, você não é o sol, você não é o alecrim dourado, né? E passamos, irmãos. Jesus falou, no mundo vocês temos mesmo. Viu, meu irmão? Eu tenho, você tem, nós temos. Todos nós. Passamos por aflições, não é?
tudo bem. Mas a pessoa, não sei porquê, quem sabe, a gente precisa corrigir a teologia. A gente precisa. Não, deixa eu assim, ser muito franco, muito sincero. Não, nós não temos esse problema aqui na Central, não. Tá? Uma coisa que nós não abraçamos e não vamos por esse caminho, jamais, né? Essa mensagem aí, que é uma mensagem mentirosa, e que tem muito, infelizmente, o que mais tem aí hoje, né? É gente que é o toma lá da cá, e é o teu dinheiro para você ficar rico, e não sei o quê, você vai ter tudo que você quer, você vai comprar a sua BMW, não tem nada contra a BMW, não, se Deus te abençoar, meu irmão, pode comprar a sua BMW, mas irmão, isso não pode ser a razão, isso não pode jamais substituir a verdade do Evangelho nas nossas vidas. Jamais. Então, assim, não é o problema, quando eu digo, entenda, não é o problema da teologia da Central, não. Mas é um problema que entrou na cabeça das pessoas. Um entendimento equivocado. Você não vai ter problema, você não vai ter luta, você não vai ter dificuldade, você não vai ter oposição. Mentira, você vai ter sim. Agora, a questão aqui não é se você vai ter ou não vai ter. A questão é o que você vai fazer. Deus está perguntando para mim e para você. Não sou eu, não é você que vai perguntar para Ele agora. Ah, Deus, o que eu faço? É Deus que está perguntando. O que você vai fazer? Quando você passar por oposição, quando você passar por qualquer, não é tribulação, mas é problema, é luta. Quando você enfrentar luta, dificuldade, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai retroceder? Você vai abrir mão? Você vai fazer isso, irmão? Paulo está questionando aqui. Irmão, o que você vai dizer diante dessas coisas? Quando Paulo fala isso aqui, o contexto dele é totalmente diferente do meu e do seu. Leia o texto para você ver. Eles realmente, literalmente viviam tribulação, eles literalmente viviam perseguição, eles literalmente viviam fome, literalmente eles viviam nudez, literalmente eles viviam espada, eles viviam, né? Esse contexto, se você ler, o contexto é esse, eu e você não. Mas dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, Deus está perguntando, o que você vai dizer diante dessas coisas? O que eu e você vamos dizer? Não é? Quando um irmão, né? Quando um irmão aí, ele pisa na bola com você, acontece? Já aconteceu com você? Você olhar para o irmão e tal, e ele fez um negócio lá, e assim você ficou chateadão, você ficou assim, puxa vida, não esperava isso dessa pessoa, e Jesus está perguntando para mim e para você, o que você vai fazer diante dessas coisas? O que você vai fazer? Quando você orar, clamar, e a resposta não vier na hora, a resposta parece que está demorando, acontece com vocês também? Acontece? Acontece comigo também, irmão. Às vezes eu olho para Deus e eu falo, Deus, está demorando, hein? Está demorando. Puxa vida. Às vezes. A questão não é se está demorando ou não, porque às vezes demora mesmo. Escuta aqui, irmão. Eu quero desiludir você aqui nessa noite. Eu quero desencantar você aqui nessa noite. Eu quero que você saia daqui desencantado, sem nenhum tipo de encantamento. Eu quero que você saia daqui sem nenhum tipo de ilusão. Eu quero que você saia daqui muito claro para você. Muito claro, vai passar sim, por dificuldade, por luta, por tribulação, gente vai magoar você, gente vai te chatear, gente que você não esperava, ela não vai te corresponder, vai. Agora o problema não é isso, porque isso de fato vai acontecer. O problema é, o que você vai dizer diante dessas coisas? Escuta aqui, o que você vai dizer diante dessas coisas? Eu tenho uma proposta para você aqui nessa noite, minha não. É das Escrituras, é Paulo, né? É Paulo. Paulo vai dizer assim, se Deus é por nós, eu quero propor para você, independente do que for, eu quero propor para você. Você se levantar aqui nessa noite e dizer assim, Deus é na minha vida. Deus é comigo. Deixa eu já corrigir, o pessoal está se preparando aqui, eu corrigi uma interpretação errada de Filipenses capítulo 4. Né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o pessoal, né? Isso é falta de instrução bíblica, de hermenêutica, né? De uma interpretação correta do texto. Aí o cara põe na cabeça que ele pode tudo mesmo. Eu posso, a Bíblia está dizendo, irmão, não é isso que o texto está dizendo. Lê o contexto. Irmão, sempre que a gente for meditar, for estudar, a gente tem que ler um texto dentro
Lê o contexto lá. Vocês sabem o que Paulo estava falando ali? Alguém lembra do contexto? Ele falou assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado. Opa, ele está falando que ele sabia o quê? Ser humilhado. Eu sei, ele falou, eu sei ser humilhado, mas eu sei ser exaltado também, porque teve momentos de glória, teve momentos de exaltação. Ele falou assim, eu sei viver em abundância, ou glória, e eu quero, quem quer? Irmão, é o que eu quero para mim e para você, é abundância. Mas ele falou, mas eu também sei viver na escassez. Eu sei passar em tudo, qualquer situação. E aí ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que você pode tudo, você faz o que você quiser, você é o bichão, você faz e acontece. Ele está dizendo assim, você pode passar pelo que for, você pode enfrentar o que for, você vai dar conta, você vai superar, você vai vencer, você vai enfrentar e você vai vencer. Sabe por quê? Porque se Deus é comigo, se Deus é contigo, se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a melhor resposta que você e eu poderíamos dar nessa noite, amém, Sandra? Mas eu não posso dar essa resposta por você, de jeito nenhum. Vai que, né? Vai que você se levanta aí, já dá uma topada aí na frente da sua cadeira, já dá uma dedada aí, já machuca o teu dedo, e fala, tá vendo? O pastor falou e agora eu estou passando por isso. Não, você precisa ter a sua experiência com Deus, meu filho. Você precisa, sabe? Eu acredito que Deus quer nos levar, como povo de Deus, como igreja, agora falando de modo não pessoal, mas de maneira coletiva, a nos tornarmos um povo forte, a nos tornarmos um povo mais resiliente, sabe? Eu vou usar, me permitam aqui, politicamente correto, mas gente mimizenta, gente que reclama de tudo, chora por tudo é difícil, tudo não dá, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Não, meu irmão, é gente que se levanta, que se fortalece em Deus. Olha a canção que Deus introduziu aqui para falar comigo, com você. Irmão, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos renovar. Vamos ser prisioneiros da esperança? Vamos ficar nesse lugar. Que lugar, pastor? Prisioneiros da esperança. Vamos ficar nesse lugar, não sai desse lugar não. Poxa, pastor, mas está cheio de dificuldade, está cheio de problema, está cheio de obstáculo, está cheio de luta. Não, tudo bem, não estamos negando, né? Mas fique firme, fique agarrado com Deus aí, não retroceda por nada, não abra mão por nada e nem por ninguém. Sabe por quê? Porque nada vai te separar do amor de Deus. E de quebra, você é muito mais do que vencedor. De quebra, você é um super vencedor. Não é super, é hiper vencedor. Fique de pé, central. Nós vamos cantar essa canção, nós vamos declarar que somos prisioneiros da esperança. Pode acontecer o que for, pode se abalar, pode, mas você não vai retroceder, você não vai abrir mão, em nome de Jesus. Aleluia. Tão cansado de esperar, sem palavras para orar, teu Espírito nos ajuda e nos chama para voltar para a fortaleza, prisioneiros da esperança. De nós se lembrar. Diga isso, de nós se lembrará. De nós se lembrará. Não ficaremos decepcionados. A nossa força se Vamos declarar. renovará. Sim. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. De nós se lembrar. Declare de nós. De nós se
Ele se lembrará de mim, de você. De nós se lembrará, de nós se lembrará. Não ficaremos decepcionados. A nossa força se renovará. Declare isso. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. Não ficaremos decepcionados. A nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. Profetiza isso, Central. Vamos declarar. Os jovens podem se cansar, eles se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Jovens podem se cansar, exaustos podem tropeçar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. Correrão sem se cansar, caminharão sem desanimar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. O jovem pode se cansar, exaustos podem tropeçar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. Correrão sem se cansar, caminharão sem desanimar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. De nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará. diga isso. Não ficaremos decepcionados, irmãos. A nossa força se renovará nessa noite. Sim, nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. Aleluia. Deus está querendo fazer isso aqui por mim, por você, comigo e com você, amém? O que Deus quer fazer? Deus quer trazer um renovo sobre nós. Sabe, irmão, você não vai ficar decepcionado. Diga comigo, eu não vou ficar decepcionado. Não, irmão, fala aí, eu não vou ficar decepcionado. Mas deixa eu te dar uma receita e um caminho. Você precisa permanecer como um prisioneiro da esperança. Eu não sei se o inimigo, Satanás, a circunstância, o que quer que seja, estão trabalhando para minar você, para tentar assim fazer com que os teus olhos, ao invés de olhar, presta atenção isso aqui, filho, escuta isso aqui. A Bíblia diz: olhando firmemente, fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria, o gozo que lhe estava proposto, ele enfrentou a vergonha, a ignomínia, ele enfrentou tamanha oposição. Sabe, irmão, o diabo muitas vezes, e as circunstâncias, né? O inimigo usa, às vezes o problema faz parte, mas aí o diabo, ele vê a tua vulnerabilidade, ele vê as suas dificuldades, as dificuldades que você está lutando, enfrentando, e ele vem sorrateiramente, sabe para quê? Para você sair desse lugar. Que lugar, pastor? Se eu e você não formos prisioneiros da esperança, se nós não permanecermos nesse lugar, irmão, a gente vai começar a se abater, a gente vai começar a desanimar, a gente vai começar a olhar, não é tão bom assim não, não é bem assim não, o Senhor é meu pastor e vai me faltar um monte de coisa.
eu vou ter falta de um monte de coisa. Você já está começando a ter falta de um monte de coisa. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e eu não vou ter falta de nada. Mas você já está começando. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Se eu não passasse por isso, se eu não passasse por aquilo. Sai fora dessa, meu. Sai fora desse lugar. Você é prisioneiro da esperança. Se mantenha nesse lugar. Irmão, nós não seremos decepcionados. Deus vai renovar as nossas forças. Deus vai te renovar aqui nessa noite. Deus vai te fortalecer aqui nessa noite, amém, Central? Deus vai nos renovar aqui nessa noite, amém, Central? Meu irmão, você é um prisioneiro da esperança. Os teus olhos vão ficar fixos, firmes em Jesus. Não olhe nem para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o tamanho da sua luta, não olhe para o tamanho da oposição, não olhe para o tamanho da dificuldade. Não olhe, irmão, olhe para Ele agora. Olhe para Cristo, confia nele. Ele não te deixa. Ele diz, eu estarei com você, eu estou contigo o tempo todo, em todo o tempo, aleluia. Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Não ficaremos decepcionados. A nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança. Dupla alegria, dupla. Não ficaremos decepcionados. A nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. De nós Se lembrará. de nós se lembrará. De nós se lembrará. De nós. De nós se lembrará. De nós se lembrará. Ouça o Espírito Santo. Pode até uma mãe que gerou um filho. É difícil isso acontecer, mas a gente sabe, a vida tem dessas coisas. Ela pode abandonar o seu filho. A palavra de Deus diz, mas o Senhor está te dizendo, eu jamais te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Sabe? Deus é contigo. Se Deus é com você, se Deus é comigo, se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu oro para que Deus fortaleça você, Deus renove você aqui nessa noite. Ninguém vai voltar daqui do jeito que entrou. Ninguém vai sair dessa porta para fora da mesma maneira que chegou aqui, sabe? Aquele abatimento, olhando os problemas, olhando as circunstâncias, e às vezes até começando a ter um focozinho aí no coração, um início, vamos dizer assim, de decepção, se decepcionando com Deus. Deus não está nem aí para mim. Deus não está se importando comigo, pelo contrário. Pelo contrário, Deus diz para você que Ele te ama. Deus ama você, meu irmão. E se Deus ama você como a palavra dele diz, você acredita que um Deus que entregou o próprio Filho por amar você, você acha que Ele vai reter, Ele vai negar alguma coisa? Pelo contrário, Deus Ele quer te abençoar sim, Ele quer cuidar de você, Ele quer te ajudar. Mas sabe, muitas vezes a gente não entende os caminhos de Deus, e Deus usa os processos e as circunstâncias, muitas vezes, para nos ensinar, para nos tratar, para nos ajudar, irmãos, a abandonar certas coisas que já não servem mais, coisas que não tem mais lugar. E às vezes Deus, Ele até permite algumas dificuldades, algumas oposições, para a gente depender mais dEle, buscar mais Ele, orar mais. Então,
Essa noite, que o Espírito do Senhor, Ele venha sobre a tua vida, e que você saia daqui com plena certeza, plena convicção, como Paulo chegou a dizer, eu tenho plena convicção, que você e eu, que nós saiamos daqui como Paulo, eu tenho plena convicção, eu tenho certeza absoluta, nada vai me separar do amor de Deus, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém, Central? Você concorda com essa palavra? Você ora e diz para Deus, nada, diga comigo, nada, nem ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Diga, eu tenho plena, diga, eu tenho plena certeza, diga, eu tenho plena convicção. Diga nada, nem ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Se você crê, concorda, glorifique e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Aplauda glorificando, Central. Aplauda agradecendo a Deus. Nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Central? Faz assim com as suas mãos, que a maravilhosa graça, a tremenda graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o profundo, extenso, largo, alto amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder e a intercessão. A gente aprendeu também a intercessão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, toda a igreja, e você que crê e recebe